Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro identificou o corpo de um dos 4 jovens desaparecidos há 11 dias em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E mais um corpo foi localizado na mesma região. A suspeita é de que o grupo tenha sido executado por milicianos. Uma tatuagem não deixou dúvidas na hora do reconhecimento. Ele fez a homenagem ao avô dele, da tatuagem. E foi justamente essa tatuagem que fez a gente reconhecer o corpo dele, porque o corpo dele está irreconhecível, não dá para ver, saber quem é. O corpo de Matheus Costa da Silva, 21 anos, foi encontrado ontem em um rio de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A área onde os corpos foram encontrados é conhecida como ponto de execução da milícia. A investigação da Delegacia de Homicídios apura a informação de que o grupo estaria vendendo drogas na área de atuação de milicianos e, por isso, foi vítima dos criminosos. A suspeita é de que, além de Matheus, Douglas de Paula Pamplona, 22 anos, Adriel Andrade Bastos, de 24, e Jonathan Aleph Gomes, de 28, foram executados por 2 criminosos que morreram neste fim de semana durante uma operação da Polícia Civil num sítio na mesma região. O grupo desapareceu há 11 dias. Eles estavam em um carro de aplicativo e seguiam em direção a um shopping na Baixada Fluminense quando homens armados e encapuzados interceptaram o veículo. Os jovens foram amarrados e levados pelo bando. O motorista, rendido durante a ação, foi liberado. Ainda muito abalada, a mãe de Matheus diz que só quer guardar as boas lembranças do filho e ter forças para seguir cuidando das filhas e do neto. A única coisa que eu quero agora é só enterrar meu filho, para tentar ter um pouco de paz, porque a saudade vai continuar até eu ir ao encontro dele, mas eu não quero justiça, não. Não vai tirar minha dor, então eu não quero justiça, eu só quero enterrar meu filho, só isso. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra o mexicano Daniel Ospina Garcia. Ele é suspeito de ter matado a cabeleireira Sandra Maria Souza Silvano, de 34 anos, no mês passado. Sandra foi assassinada no apartamento em que morava. A filha dela, um bebê de 8 meses, estava no imóvel na hora do crime. Câmeras de segurança registraram a chegada do suspeito ao prédio e o momento em que ele saiu carregando malas. Daniel teve a prisão preventiva decretada, mas continua foragido. 2 pessoas foram presas numa operação que revelou um esquema de venda de alvarás para eventos envolvendo uma subprefeitura da Zona Oeste de São Paulo. Repórter Guilherme Lopes tem as informações ao vivo para a gente. Guilherme, boa noite. Como é que funcionava esse esquema? Oi, Érica, boa noite a você, boa noite a todos. De acordo com as investigações do Ministério Público, um grupo se instalou dentro da subprefeitura da Lapa, que fica na zona oeste da capital paulista, e se beneficiava do poder que tinha ali para vender alvarás de funcionamento para comerciantes ambulantes, vendedores, aqueles que instalam as barracas nas ruas durante os eventos em troca de propina. Essa investigação começou em abril a partir de uma denúncia feita ao Ministério Público. Em maio, uma funcionária da subprefeitura chegou a ser presa em flagrante recebendo propina de um comerciante. As investigações seguiram e hoje a Polícia Civil, em apoio ao Ministério Público, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, um deles na sede da subprefeitura da Lapa e outro de envolvidos. Quase apreendidos, além de documentos, celulares, computadores que vão auxiliar nas investigações. E 2 pessoas foram presas hoje. Uma delas é coordenadora de planejamento urbano da subprefeitura e a outra, segundo a investigação, fazia a intermediação do pagamento entre esses comerciantes ambulantes e esses funcionários. A prisão é temporária de 5 dias. Em nota, a Prefeitura de São Paulo falou que está colaborando com as investigações e que repudia esse tipo de ato e que os funcionários identificados na investigação já foram exonerados dos cargos de confiança. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Terminou em confusão uma ação da polícia para coibir o uso de drogas numa escola pública na Grande Belo Horizonte. 5 estudantes foram apreendidos. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha ao lado da quadra da Escola Estadual de Contagem.
Com a autorização da direção, eles revistaram alguns alunos e encontraram um cigarro da droga com uma adolescente de 16 anos. Ela assumiu ser usuária e foi apreendida em flagrante. Durante a abordagem, um grupo de estudantes enfrentou a polícia e houve confusão. Um dos PMs chegou a sacar a arma. Também foi preciso usar spray de pimenta. Outros 4 jovens com idade entre 16 e 19 anos foram levados para a delegacia por desacato e agressão. Eles foram liberados com a presença dos responsáveis. O caso é acompanhado pela Polícia Civil e pela Secretaria de Educação. Em Salvador, uma mulher foi flagrada furtando um celular que estava no balcão de uma loja em um shopping. Ela entrou, se passando ali por cliente, disfarçou um pouco, pegou o aparelho que estava ali e foi embora sem chamar a atenção da vendedora. A mulher ainda não foi localizada pela polícia. E novamente a imagem. Entrou, pegou e saiu como se nada tivesse acontecido. Agora, outras notícias pelo Brasil. A Polícia Federal fez uma operação contra um grupo de empresários que teriam trocado mensagens sobre um suposto golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula, do PT, nas eleições deste ano. 8 empresários foram alvos da operação. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 10 endereços nos estados de São Paulo, Santa Catarina, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro também determinou o bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais e a quebra do sigilo bancário deles. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. A gente vai até Brasília agora, vou conversar com o Igor Damasceno, que tem os detalhes sobre esse encontro. Oi, Igor, boa noite. Esse encontro foi para falar de transparência nas eleições. Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. O general Paulo Sérgio Nogueira chegou aqui no Tribunal Superior Eleitoral por volta das 3h30 da tarde. Ele entrou e saiu pela garagem privativa, não falou com a imprensa em nenhum momento. Esse encontro com o ministro Alexandre de Moraes foi a portas fechadas e durou cerca de 1 hora. O que se comenta aqui no tribunal é que esse é um primeiro passo no sentido de uma trégua sobre a discussão em torno da transparência e também da segurança das urnas eletrônicas. É um assunto bastante discutido aqui em Brasília nos últimos dias. Eu quero lembrar a vocês que as Forças Armadas fazem parte da Comissão de Transparência das Eleições de outubro deste ano e chegou a fazer algumas recomendações para aumentar a transparência nas urnas eletrônicas, também aumentar aí a segurança dos equipamentos. No entanto, pelo menos até o momento, o TSE ainda não aceitou nenhuma dessas sugestões feitas pelo Ministério da Defesa por meio. Ontem, o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a comentar durante uma entrevista que teve um encontro bastante amistoso com o ministro Alexandre de Moraes durante a cerimônia de posse dele na presidência do TSE há algumas semanas, há alguns dias. O presidente disse que acredita que é sim um momento e também um clima mais pacificado. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. O Instituto Paraná Pesquisas liberou mais um levantamento com as intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. Vamos ver os números. Na pesquisa estimulada, na qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada ao eleitor, Fernando Haddad, do PT, aparece com 32,4%, seguido do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 23,4%. O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, ficou em terceiro lugar com 15,6% das intenções de voto. Os demais candidatos não chegaram a 1% cada. É o caso de Vinícius Pointe, do Novo, Carol Vigliar, do Unidade Popular, Elvis César, do PDT, Altino Júnior, do PSTU, Gabriel Colombo, do PCB, Antônio Jorge, do Democracia Cristã e Edson Dorta, do PCO. 12% dos entrevistados não souberam responder ou não responderam. 13,7% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados.
A pesquisa ouviu 1.880 eleitores com 16 anos ou mais em 78 municípios do estado de São Paulo e foi realizada entre os dias 18 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a repercussão da última entrevista do presidente Jair Bolsonaro é o tema da rodada de opinião de hoje. A primeira entrevista do presidente desde o início da campanha parecia final de campeonato, mas terminou em 0-0. Bolsonaro dificilmente ganhou votos, mas também não perdeu. Desfiou o tradicional rosário de mentiras, negou ter xingado ministros do STF ou imitado pessoas com falta de ar na pandemia. Fez as duas coisas e os vídeos viralizaram hoje nas redes sociais. Tampouco se comprometeu em aceitar o resultado das urnas. Por outro lado, apesar do nervosismo, não atacou os entrevistadores e encarnou o personagem moderado. Pesquisas qualitativas mostram que Bolsonaro perde votos quando agride as urnas e é agressivo. E ele precisa fazer o contrário, reconquistar os eleitores que votaram nele em 2018 e hoje estão indecisos. A campanha avalia o saldo da entrevista como positivo, principalmente na forma. Afinal, Bolsonaro não perdeu a cabeça. Por outro lado, aproveitou pouco espaço para defender o governo. Tudo posto, ficou no 0-0. Depois do enorme sucesso com as participações de Jair Bolsonaro em podcasts, seus adversários tentaram criar a expectativa de que ele teria dificuldades numa sabatina com seus críticos na imprensa. Muito barulho por nada. Bolsonaro se saiu muito bem, não perdeu um voto, aliás. Ficou até chato para os jornalistas, que tentaram transformar uma entrevista com o presidente da República em debate, com perguntas intermináveis, lidas e até direito a caretas. Resta saber como essa mesma banca de entrevistadores vai se comportar ao questionar os demais candidatos, principalmente Lula. Qual será o tom das perguntas sobre os grandes escândalos de corrupção durante os anos do projeto de poder do PT? Rede TV News de volta. Olha, o número de mesários voluntários nas eleições desse ano será recorde. O dado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esta será a terceira vez que a Alcione vai trabalhar como mesária nas eleições. Ela coleciona boas experiências e tem a história mais emocionante na ponta da língua. Foi ver uma senhora de 84 anos, numa cadeira de rodas, querer votar, porque ela acredita que ela estava escolhendo. Foi para mim, foi na eleição passada, para mim foi ver o resultado da urna e pensar, poxa, deveríamos valorizar essa escolha. Para a professora, ser mesário é exercer a cidadania. Eu acredito que nós não podemos perder isso de vista. Escolha é um poder do povo. De um total de 1.700.000 mesários que vão participar do pleito de outubro deste ano, 52% foram convocados pela Justiça Eleitoral e cerca de 830 mil, ou seja, 48%, se dispuseram a exercer a função de forma voluntária, um recorde. Em comparação com as eleições de 2018, houve um aumento de 93%. Os mesários são responsáveis por organizar os locais de votação, identificar e orientar o eleitor e autorizar a votação. Todos recebem treinamento da Justiça Eleitoral dias antes do pleito. Para ser mesário é preciso ter no mínimo 18 anos, estar em dias com a Justiça Eleitoral e não ser parente de primeiro ou segundo grau de algum candidato. Também não pode ser filiado a partidos políticos. O mesário não pode ser parcial, ele tem que estar ali para cumprir a lei. Resumindo, ele tem que estar ali para receber o eleitor, verificar a sua identidade, fazer com que o eleitor vote e encerrar aquele processo no final do dia. Isso é importante por quê? Porque o eleitor ele tem que tomar a sua decisão de forma consciente sozinho e ele não pode ser influenciado por ninguém no dia da eleição. Rede TV News de volta. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, participou da abertura do Congresso Aço Brasil, o evento mais importante do setor no país. Ele enfatizou que a escolha da equipe de governo foi técnica e não política, o que, segundo o candidato, tem contribuído para a retomada da economia. Nós devemos ser um dos poucos, talvez, dos poucos países que teremos um PIB positivo no corrente ano. Tá? Estamos numa ascendência. A questão do desemprego está caindo. Tá? A inflação, devemos ter nesse mês também deflação no Brasil. Mas como acontece isso? No meu entender, a grande vacina econômica foi aplicada em 2019. E eu, quando entrego o ministério,
é porteira fechada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou agora à noite de um encontro com empresários do setor da construção civil em São Paulo. Em discurso, Lula afirmou não ter medo de endividamento, desde que isso traga crescimento ao país. Tem gente que fala, a prefeitura tem 5 bilhões em caixa, o governo tem 10 bilhões em caixa. Dinheiro em caixa não é bom, dinheiro bom é dinheiro em obra. É dinheiro em investimento, é dinheiro rendendo trabalho, rendendo salário e rendendo desenvolvimento. E é isso que nós vamos fazer. Simone Tebet, do MDB, foi a Santa Catarina. A candidata visitou a Escola de Teatro Bolshoi, no Brasil. Depois, o Porto e a Universidade do Vale do Itajaí. Em seguida, viajou a São Paulo para acompanhar o lançamento da candidatura de José Serra à Câmara dos Deputados. Pablo Marçal, do PROS, gravou material para a campanha e visitou uma comunidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele conversou com moradores e disse que, se eleito, pretende baixar os impostos dos alimentos da cesta básica. Agora à noite, o candidato dá entrevista para um jornal. Léo Péricles, do Unidade Popular, fez campanha no tradicional mercado Ver o Peso, em Belém, no Pará. Ele foi acompanhado da candidata à vice-presidência Samara Martins e da candidata a deputada estadual pelo partido, Raquel Brício. E nós estamos trabalhando muito, já há alguns anos, para poder ter uma alternativa no nosso Brasil, para enfrentar os muito ricos, para enfrentar aqueles que não querem que o nosso país sirva a maioria do nosso povo, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia em São Paulo. Ao lado do economista e ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, que é o vice da chapa, a candidata fez reunião com a equipe de campanha e gravou material para a propaganda eleitoral. Felipe Dávila, do Novo, foi ao Rio de Janeiro. Ele visitou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Em seguida, conheceu uma ONG no Vidigal. Agora à noite, participa do lançamento das candidaturas de Jorge Neder a deputado estadual e René Freitas a deputado federal. Ciro Gomes, do PDT, vai dar uma entrevista agora à noite para uma emissora de TV. Vera Lúcia, do PSTU, fez reunião com a equipe de campanha e deu entrevista. Sofia Manzano, do PCB, passou o dia no Rio Grande do Sul. Ela deu entrevistas também, se reuniu com candidatos do partido e participou do lançamento do programa político da sigla. José Maria Eimael, do Democracia Cristã, teve compromisso na sede do partido em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o coração de Dom Pedro I em mais um evento que marca os 200 anos da independência do Brasil. Em Portugal, Dom Pedro IV. Aqui, Dom Pedro I. Morreu em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos. No leito de morte, um pedido: que seu coração fosse preservado e permanecesse na cidade do Porto como gratidão à luta das forças liberais contra as tropas de Dom Miguel. Dom Pedro morreu no Palácio de Queluz, arredores de Lisboa, vítima de uma tuberculose. Só então o coração foi levado até Porto. A relíquia foi guardada num mausoléu na capela principal da igreja de Nossa Senhora da Lapa, local muito bem preservado e seguro. É tão seguro que, para se ter acesso ao local onde está guardado o coração, é necessário 5 chaves. E a única pessoa que tem a guarda dessas chaves é o prefeito de Porto. Foi ele que autorizou, no fim de junho, a vinda da relíquia para o Brasil em comemoração aos 200 anos da nossa independência. Que autorizo que o coração de Dom Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil seja transladado para o Brasil em datas a acertar entre o meu gabinete e o Palácio Itamaraty. Serei eu mesmo a garantir e a acompanhar o transporte deste importante tesouro da cidade. Esta transladação ficará a cargo da Força Aérea Brasileira. As portas quase nunca são abertas. A última vez foi em junho, para uma perícia, já que em fevereiro houve o pedido do governo brasileiro para que o coração viesse ao bicentenário da independência. O órgão de 187 anos, preservado em formol, é frágil. Por isso, para que tivesse autorização para vir ao Brasil, foi necessário que peritos do Instituto de Medicina Legal de Portugal avaliassem o risco. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a relíquia no Palácio do Planalto. Em uma homenagem, a Esquadrilha da Fumaça desenhou o tradicional coração no céu da capital federal. Dentro, o presidente fez questão de citar a união entre os dois países. 2 países unidos pela história, ligados pelo coração. 200 anos de independência,
Pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal, viva o Brasil. A partir de 25 de agosto, o órgão ficará exposto ao público no Palácio do Itamaraty. No dia 8 de setembro, um dia depois das festividades da independência do Brasil, o coração de Dom Pedro I segue de volta para Portugal. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste de quase 11% nas tarifas da concessionária Elektro. Os novos valores começam a ser cobrados no próximo dia 27. A distribuidora tem sede em Campinas, no interior de São Paulo, e fornece energia para 2.800.000 consumidores de 223 municípios do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul também. Segundo a ANEEL, a previsão inicial era de um reajuste de 16%. O aumento menor foi possível graças ao repasse de créditos tributários referentes ao ICMS. Na hora de comprar roupa, para tentar economizar, muita gente tem procurado um novo tipo de comércio, a venda de roupa a quilo. A repórter Estela Freitas foi conhecer esse mercado. Foi assim, andando sobre uma montanha de roupas, que Vanessa encontrou opções que cabiam perfeitamente no corpo e no bolso. Peguei umas sainhas, peguei short, que depois eu vou experimentar, blusinha, sim, calça jeans. Ela veio do Rio Grande do Sul para passar uma semana em São Paulo e aproveitou a oportunidade para comprar roupas no mercado popular. Provavelmente todas as peças que eu vou levar vai dar, tipo, se eu fosse comprar uma calça jeans, daria mais ou menos o valor de uma calça, duas. Eu vou levar quase todas que eu vou escolher. Esse grande bazar fica na rua 25 de Março, na capital paulista, um dos maiores centros comerciais do Brasil. Por isso, recebe consumidores de todos os lados. O Alisson veio de Roraima e não conhecia esse tipo de venda. Na minha cidade quase nem existe bazar. A maioria do povo descarta roupa, joga no meio da rua, joga nas lixeiras e tudo mais. Não tem essa coisa de reciclagem de roupa, então é a primeira vez e eu estou apaixonado. A venda aqui é por quilo. Os setores estão divididos por valores, R$ 25 ou R$ 50 o quilo, a depender da data de fabricação dos itens. Uma calça pesa em torno de 700 a 600 gramas, então se R$ 25 o quilo, em torno de R$ 13, R$ 12, R$ 15. E nos 50, R$ 25. Então, 50% do valor. Um modelo de comércio que o Luciano adotou durante a pandemia como alternativa para quem tenta driblar a alta dos preços. Nos últimos 12 meses, as roupas ficaram 16% mais caras no varejo. Para o consumidor, significa maior dificuldade para comprar, portanto, ele acaba podendo comprar menos. Para a empresa, ela também tem uma dificuldade maior para vender, exatamente pelos aumentos dos preços. No quilo, os valores caem pela metade. Mas olha, para garimpar nessa loja precisa ter horário marcado e, além disso, há um limite de 50 pessoas por dia. Senão, gera tumulto. Afinal, o preço é muito mais em conta mesmo. Para se ter uma ideia, enquanto uma calça jeans custa em torno de R$ 100 no varejo tradicional, aqui na venda por quilo dá para levar 2 nesse mesmo valor se forem de coleção atual, ou 4 se forem de coleções passadas. E o moletom também sai por 25% do valor de uma peça na loja comum. Joyce viu a vantagem na hora de pesar e pagar. A compra total, quanto deu? Deu R$ 96,50. Quantas peças você está levando? 2 calças e algumas blusas, acho que umas 3, 4 blusas. Helena sentou no meio das roupas para procurar peças para toda a família. Já colocou 10 na sacola e até se perdeu no tempo. Há quanto tempo aqui já? Eu acho que já tem... Que hora que é agora, gente? Já se perdeu. Me perdi. Eu cheguei aqui, era 10h30 da manhã. E acho que já deve estar beirando meio-dia aí, né? Já, por aí. Então, faz umas 2h30 por aí que eu tô aqui garimpando. E vai continuar? E vou continuar até a hora que encher bem a sacola. Tá aí, o caminho é mesmo pesquisar ofertas. Uma dica que não falha. Quanto mais pesquisar, melhor. Se comprar correndo, comprar de impulso, corre o risco de acabar pagando mais do que se pesquisar. Nós estamos no mês de conscientização do câncer de pulmão, considerado um dos mais agressivos. A campanha Agosto Branco é para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce.
Suzane teve uma tosse persistente em 2016. Foi ao médico, fez exames e veio o diagnóstico: câncer de pulmão em estágio avançado. Para ela, foi um período de mudanças e incertezas. Quando a gente descobre que tem o câncer, a gente não descobre que tem uma doença, a gente descobre a mortalidade da gente. A advogada fez quimioterapia durante 1 ano e faz imunoterapia até hoje. A melhora foi significativa. Eu tive a sorte de ter acesso a um bom tratamento, mas o CA ele é uma coisa muito aleatória do ponto de vista do paciente. Pessoas que têm grandes chances de sobrevivência não sobrevivem, pessoas que têm pouquíssimas chances sobrevivem. Entre os principais fatores de risco do câncer de pulmão estão a hereditariedade, a poluição do ar, o contato com substâncias químicas como amianto, por exemplo. Mas as maiores vítimas são fumantes ou ex-fumantes. O consumo de tabaco está associado não só ao câncer de pulmão, mas diversos outros tipos de câncer e várias outras doenças também. A doença traz alta taxa de letalidade. Em 2020, 1.700.000 pessoas no mundo foram diagnosticadas com câncer de pulmão. Só que no Brasil, 30.000 mortes foram registradas. A campanha Agosto Branco foi lançada há 5 anos e um dos objetivos é chamar a atenção das pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce, o tratamento e a prevenção do câncer de pulmão. Existe um exame que é a tomografia de baixa dose, que os fumantes ou ex-fumantes acima de 50 anos devem fazer anualmente, e com isso você consegue detectar precocemente o câncer de pulmão, se tratar e aumentar a chance de cura dessa doença. Depois do susto, Suzane agora encara a vida de maneira diferente. A minha fórmula, o meu ponto de vista é tentar tirar o máximo proveito da vida. Começou em São Paulo a 32ª edição do maior evento de hipismo da América Latina e um dos maiores do mundo. O campeonato de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista tem o apoio da Rede TV. Até o próximo domingo, grandes nomes do hipismo brasileiro e mundial vão passar por aqui, neste que é um dos campeonatos mais tradicionais da modalidade. Este ano, além dos cavaleiros e dos cavalos, a grande atração é o valor pago aos vencedores. A gente tenta se superar todos os anos, né? E a gente, através de novos patrocinadores e também a contribuição relevante da Confederação Brasileira de Hipismo. E esse ano nós chegamos à marca superior a R$700 mil de prêmio, que é a maior premiação na América Latina. O campeonato vai receber visitas ilustres, como Rodrigo Pessoa, campeão olímpico em Atenas 2004, e uma delegação com os novos talentos do hipismo da Nova Zelândia. José Roberto Reinoso Fernandes Filho, que é prata da casa e tetracampeão do GP Indoor, também marca presença. A gente tem aqui na América Latina o Odesul, aqui serve como um observatório para o Odesul. Além do Odesul, nós temos também o Grande Prêmio no domingo, que é uma qualificativa para a Copa do Mundo de hipismo. Mas, além disso, a expectativa é que para essa edição aqui de 2022, cerca de 400 atletas e 500 cavalos do Brasil e de outras partes do mundo passem por este aqui, que é considerado o maior picadeiro da América Latina. A Sociedade Hípica Paulista também oferece atrações para toda a família. Para os adultos, a emoção está garantida no desafio entre cavalos e carros. A gente prepara um boulevard que reúne diversas marcas. Temos uma área Kids que é feita com esse propósito de trazer a família, receber bem as crianças. Elas vão ter a oportunidade de montar em pônei, tem uma série de atrações ali e diversão para eles. A gente vai ter esse ano a apresentação de alguns artistas renomados. A cobertura completa do 32º Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Hípica Paulista você confere aqui na Rede TV e também pode acompanhar as provas diariamente no portal da emissora. A Copa do Mundo do Catar começa só em novembro. A disputa, por enquanto, é pelas figurinhas do álbum do próximo Mundial. Pois é, e tem uma do Neymar que está sendo vendida na internet por R$9 mil. A gente vai ver os detalhes agora na reportagem do Murilo Rincon.
E se engana quem acha que colecionar figurinhas é uma brincadeira de criança. Tem gente que leva isso muito a sério, como o Ricardo. No seu acervo pessoal, ele tem álbuns que são considerados verdadeiras relíquias. O mais antigo que ele tem é esse aí, da Copa de 1950, onde as figurinhas eram, na verdade, fotos 3x4 dos jogadores em preto e branco. Esse daqui eu ganhei de um amigo que ele é colecionador de gibis, que é o Kenji Sakamoto. E quando eu vi, eu falei, Kenji, isso daqui são coisas raras, você está me dando? Ele falou, não, você é o colecionador de álbuns, eu sou de gibis. E ele acabou me presenteando com esse álbum. No total, ele tem hoje 1.218 álbuns, grande parte deles dedicada à seleção brasileira. Paixão que, assim como o amor pela amarelinha, foi atravessando gerações. A minha avó Luzia, na década de 80, tinha alguns álbuns de esporte, de campeonatos, que você tinha figurinhas que você, ao achar, você trocava por prêmios. Então ela comprava no intuito de tentar ganhar o prêmio e eu colar as figurinhas. E aí começou aí a minha paixão. Dali não parei mais. As figurinhas que chegaram às bancas na última sexta-feira começaram a ser produzidas em fevereiro. Por isso, nem todo mundo que será convocado pelo Tite vai estar na página reservada à seleção brasileira. Daqueles que disputaram a última edição do torneio, apenas 7 jogadores aparecem este ano. O goleiro Alisson, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, os meias Casemiro e Felipe Coutinho e os atacantes Neymar e Gabriel Jesus. Completam a convocação da fabricante o goleiro Ederson, os laterais Danilo e Alexandro, o zagueiro Éder Militão, os meias Fred, Fabinho e Lucas Paquetá e os atacantes Vinícius Júnior, Richarlison, Antony e Rafinha. Mas a grande novidade desta edição são as figurinhas extras. Alguns envelopes ele vem com 6 figurinhas ao invés com 5 e uma é uma figurinha extra, uma figurinha rara. Quem sabe a gente não abre e não consegue pegar uma dessa, né? Dá uma sorte, né? Vai que, né? Olha, é raro você vir num pacote 6 figurinhas, e principalmente o Neymar, o Gold. É raro do raro. Então, Rede TV, galera, demos sortes aqui. Vocês deram sorte pra gente, ó. Neymar Gold aqui pra galera. É tão difícil encontrar uma dessas que a versão ouro do brasileiro pode custar até R$9.000 em sites de compra e venda na internet. Esta semana, o evento de lançamento do álbum contou com a participação de craques que fazem parte da história da seleção. E claro que o jogador que mais apareceu em figurinhas, com a camisa da amarelinha, não poderia faltar. Desde a primeira vez que eu me vi no álbum de figurinha, eu me senti o homem mais feliz do mundo, né? Já colecionando figurinha de grandes jogadores, e de repente você se vê no álbum, aí a motivação é maior ainda. E há quem diga que, mais que uma simples coleção de figurinhas, o álbum da Copa é uma excelente ferramenta de interação social. Eu fiz muitos amigos e não os perdi colecionando figurinha, colecionando futebol. É minha grande paixão e é que é legal. Da figurinha, às vezes até quem não gosta de futebol coleciona o álbum. Então essa é uma paixão que vai não é nem de pai para filho, é de avô para neto. O álbum da Copa é febre no mundo todo. Até quem não gosta de futebol acaba entrando na onda. Só que para conseguir completar o álbum deste ano, vai ser preciso tirar o escorpião do bolso. Isso porque o preço do pacotinho disparou. O aumento, se comparado com a última Copa, é de 100%. Levando em conta que são 670 figurinhas para completar a coleção, 5 figurinhas por pacote, que este ano custa R$4, você vai precisar investir R$536. Isso sem contar o valor do álbum, que é vendido a partir de R$12. Ainda assim, a procura tá grande. Tá. O pessoal tá comprando bastante. A Daniela não perdeu tempo e levou logo 2 para casa. Um vai ser para o meu filho, que ele é engenheiro, mas nós temos a tradição de colecionar álbuns de figurinhas da Copa. E outro para o meu sobrinho também, o Pedro, que é engenheiro. Aí, Pepe, a tia Dani. Eu não sei vocês, mas eu já garanti o meu. E agora eu vou correndo para a redação para colar minhas figurinhas. Tchau! Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.